Lara, a gente viu muita volatilidade no mês de abril depois do tarifaço de Trump. Queria que você comentasse um pouquinho desse movimento em abril, mas também se a gente pode esperar esse mesmo movimento para maio. O que aconteceu em abril, na minha opinião, foi muito elucidativo, assim, porque a gente vinha numa crescente de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira até o final de março, e a partir do dia da libertação, a gente vê uma redução de risco global, né? Assim, aquela redução que a gente chama de gross exposure, exposição bruta dos portfólios, redução de risco, redução de posição comprada, vendida, derivativos, e a gente viu isso na Bolsa Brasileira também. Então, ali começou uma série de algumas semanas, né, de resgates diários de gringos da Bolsa Brasileira, chegou até a zerar o saldo do ano. Mas a partir do dia 17 de abril, isso se inverteu, voltamos a captar dinheiro estrangeiro e tem sido assim todos os dias até o final do mês. E por que eu falo que isso é muito elucidativo, né? Porque é como se, claro, no momento do pânico você vende tudo, mas num segundo momento, depois que o investidor dá aquela pensada, ele viu que o Brasil não ficou tão ruim assim no relativo com o tarifaço, que tem sido a nossa tese, né? E por que isso aconteceu? A gente foi, entre aspas, poupado, né, com uma tarifa só de 10%, Europa ficou com 20% ou 25%, China ficou com quase 150%, o próprio Canadá, 25%. Então, a América Latina, no relativo, foi uma das regiões menos afetadas por esse tarifaço, né? Em alguns mercados específicos, a gente pode até ter um saldo líquido positivo, na medida em que a gente absorve um comércio que antes acontecia entre os Estados Unidos e a China. E mais importante ainda, né, apesar dessa retirada do gringo na primeira metade, ali, nos primeiros 2/3 ali de abril, a gente vê que o small ele teve um desempenho muito positivo. Então, isso me leva a crer que o gringo, na verdade, ele vendeu Petro e Vale, que caíram muito, né? Caíram aí 10%, 15% no mês de abril, naquela pegada de reduzir commodities, que são um tipo de mercado que, no geral, tende a ser prejudicado por essas restrições de comércio global. Então, assim, a gente vê gringos saindo de Petro e Vale, né? E comprando o resto. E os próprios fundos de investimento multimercado aqui no Brasil, né, apesar de não estarem captando, aumentando na margem um pouco de exposição à Bolsa. Então, eu acho que foi muito elucidativo, eu acho que é um indicativo, né, de que a gente pode sair vencedor nessa história e a gente pode realmente estar começando um ciclo muito positivo para mercados emergentes, em especial para o Brasil, né? Isso sinaliza uma virada de chave para o Brasil? Eu diria que sim, tanto do ponto de vista de fluxo global, quanto do ponto de vista do fundamento aqui doméstico, né? É claro que vai haver volatilidade no caminho, isso é normal, né? Nem todos os meses né, a carteira 10 ideias vai subir 8%, como ela subiu em abril. Então, assim, a volatilidade faz parte. Mas do ponto de vista global, a gente vê aquela imagem que os Estados Unidos tinham como um porto seguro dos investimentos se desgastar um pouco, perder um pouco da credibilidade, né? Porque se tem uma coisa que ficou clara no tarifaço de Trump, né, e uma delas não é qual que vai ser a regra definitiva daqui para frente, mas ficou claro que ele tem uma característica de muita imprevisibilidade na forma dele de governar. E imprevisibilidade na principal economia do mundo, né, na mais importante, onde a maioria dos investimentos dos portfólios globais está, significa que, poxa, talvez não seja tão seguro assim. Então, os investidores, eles começam a buscar alternativas, né? Então, eu acho que nessa linha, a América Latina surge como uma das alternativas e o Brasil também. No nosso caso específico, a gente tem uma vantagem que nossos ativos estão muito baratos, né? A nossa bolsa está muito barata, e outra que a gente está entrando num ciclo eleitoral que pode acarretar na mudança de pêndulo, né? O investidor gringo olha isso, né? Olha para a probabilidade alta da gente transicionar para um governo aí mais pró-mercado, mais pró-business a partir do ano que vem. Claro que são cenas dos próximos capítulos, mas como eu já falei aqui em edições anteriores, a gente começa a ver uma história bem robusta se formar, né? E eu acho que esse mês, esse tarifaço, ele deu mais elementos que corroboram a robustez dessa história. Maio já começa com decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Mas no panorama doméstico, impacta mais os juros ou o cenário internacional? Bom, assim, claro que são duas decisões de juros importantes. Eu acho que a dos Estados Unidos não deve ter grandes surpresas, uma manutenção. A economia americana ainda está forte, né, relativamente.
embora a inflação esteja um pouco distante da meta, ela não está tão distante quanto já esteve no passado, então o Fed não tem muitos motivos para fazer muita coisa agora, né? Aqui no Brasil, a gente espera ver a última alta de Selic desse ciclo, né? Nosso time macroeconômico, ele tem aqui 0,5 ponto percentual de alta nessa reunião de maio, e eu acho que só isso em si já pode ser um gatilho, né? Opa, o ciclo de aperto monetário acabou, agora vai começar a se discutir quando cai. Então, isso pode ser um gatilho muito interessante do ponto de vista macroeconômico. Agora, não podemos esquecer que tem temporada de resultados em maio, as empresas estão divulgando aí o balanço referente ao primeiro trimestre de 2025. A gente já vai começar a ver um efeito mais forte dessa Selic alta, da inflação mais alta. Tenha certeza que vai pressionar a rentabilidade das empresas, embora a receita continue forte. Aqui, falando das empresas voltadas à economia doméstica. De toda forma, assim, mais do que nunca, né? A gente precisa manter uma seletividade muito grande. Escolher empresas que estão no momento operacional bom, que tem uma sequência de resultados, né, prevista, boa. Então, eu acho que nesse mês de maio aí, que tem essa divulgação de balanços, isso ganha ainda mais importância. Vamos para as recomendações de maio, então. Quais foram as suas escolhidas para o mês? Bom, a gente fez algumas mudanças na carteira no sentido de aumentar um pouquinho o risco. A gente decidiu voltar com o Grupo SBF e Cosan, que são duas empresas que a gente tirou da carteira mais ou menos no dobro do preço que elas estão atualmente. Então, a gente aproveita que elas ficaram muito para trás desse rally das domésticas. No caso de Cosan, uma empresa em turnaround. No caso de Grupo SBF, uma empresa que tem o seu operacional acertado, mas não tem uma grande alavanca de crescimento de curtíssimo prazo, e por isso ela acabou ficando para trás. Mas a gente acha que em ambos os casos é uma excelente oportunidade de compra, e esse é um momento muito interessante de aumentar risco. E aumentar risco, eu estou dizendo não comprar empresa muito alavancada, né, fazer loucura. Eu estou falando empresas ainda, né, que a gente tem uma convicção no momento operacional, empresas voltadas à economia doméstica, que estão fora um pouco dessa coisa da guerra comercial, se a commodity vai despencar ou não, se aquele mercado em específico de exportação vai ser afetado ou não. Nesse momento é muito difícil tirar esse tipo de conclusão, né, com raríssimas exceções, por exemplo, no agro ou no setor de papel e celulose. Mas assim, commodities metálicas, né, próprio óleo e gás, muito difícil tirar conclusões nesse momento. Então, a gente está preferindo empresas da economia doméstica que, além de estarem protegidas dessa incerteza, elas são sensíveis a juros. Então, assim, esse papo de fim do ciclo de alta de Selic, elas podem acabar capturando mais.